Querido Deus e Pai, neste momento entregamos o Teu Filho, o Teu servo, nas Tuas mãos, que será neste momento como transmissor da Tua santa palavra. Usa o Teu servo, Senhor. Fala conosco, em nome de Jesus. Igreja Santa, paz do Senhor, graças a Deus por tudo que o Senhor tem feito nessa noite. Gostaria de externar minha alegria, estar todos cultuando a Deus, na beleza de Sua santidade. Pai, queremos te agradecer, quero te agradecer a Deus por essa oportunidade, também externar minha, não posso dizer, para mim foi uma surpresa pregar essa noite. O pastor já me fez uma surpresa muito boa. Todo soldado precisa estar preparado, quando for lhe perguntado a razão da sua fé, saber externar, com base na palavra de Deus, o motivo da crença, da fé, pelo qual nós acreditamos. Mas não deixa de ser uma surpresa. Abra a sua Bíblia, sem perca de tempo, no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o médico amado Lucas, por volta lá do capítulo de número 22, Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas. Vamos ler alguns versículos, vamos refletir um pouco na palavra de Deus. A epígrafe diz: Jesus no Getsêmani. Lucas capítulo 22 e os versículos 39 a seguir. E saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles acerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a sua. E apareceu-lhe um anjo do céu, que lhe confortava, e posto em agonia, orava mais incessantemente, e o seu suor tornou-se grandes gotas de sangue, que corriam até ao chão. E levantando-se da oração, foi com os discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. E estando ele ainda falando, surgiu uma grande multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, ia adiante dele, e chegou-se a Jesus para o beijar. Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? E vendo que estavam com ele, que ia suceder, disseram-lhes: Senhor, feriremos a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. E respondendo Jesus disse: deixai-os, basta. E tocando-lhes a orelha, o curou. E disse Jesus aos principais dos sacerdotes e capitães do templo e anciões que tinham ido contra ele: saístes com espadas e porretes como para deter um salteador? Tenho estado todos os dias convosco no templo e não entendestes as mãos contra mim, mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Não feche a sua Bíblia, vamos frequentemente nos reportar ao texto sagrado. Palavra de Deus, segundo escreveu Lucas,
é o mesmo texto também que escreveu João, Mateus e Marcos. Aqui é o clímax do plano da salvação. Carta aos Hebreus, capítulo 1 e versículo 5. Nós vemos ali um diálogo atemporal. A Santíssima Trindade dialogando em um local não conhecido, fora do tempo e do espaço. E as palavras foram ditas: tu serás para mim como filho, e eu serei para ti como pai. A Trindade falou consigo mesmo, e ali deu início ao plano de redenção de toda a humanidade. Hebreus capítulo 1, versículo 5 é um diálogo que foi antes de Gênesis capítulo 1 e versículo 1. Foi antes de Deus criar no princípio os céus e a terra. Foi antes de Deus dizer: haja luz. Foi o momento ao qual Deus viu, pelo seu atributo da onisciência, um atributo exclusivo de Deus, incomunicável, que o homem precisaria de um resgate. Antes de nós nascermos, antes da sua mãe nascer, antes do seu avô, da sua avó nascer, Deus já sabia que você precisaria de salvação. Antes dos seus filhos nascer, do seu mais antigo descendente nascer, Deus já viu que você precisaria de um resgate. Então tudo que você está passando hoje, toda dificuldade, tribulação, angústia, desespero, tudo que você possa estar passando, Deus já viu que você passaria isso. Mas não significa que Deus não tinha um plano para o resgate e um plano para a solução da sua alma ou do seu problema. E aqui é o clímax, que é o ponto mais alto de uma história. O Senhor Jesus Cristo, ao adentrar em um jardim muito famoso, o jardim do Getsemane, ele adentrou a um tiro de pedra. Um tiro de pedra e um tiro de arco são as duas medidas mais usadas na palavra de Deus. Um tiro de pedra é equivalente a 65 metros. É como você atirar uma pedra, alcança essa distância em metros. E ali Jesus Cristo adentrou ao Getsemane. Ali Jesus Cristo, ele é Deus, o Espírito Santo é Deus e o Pai é Deus. E ali Jesus Cristo já saberia o que estava para acontecer nas próximas horas, 24 horas, 36 horas e 72 horas. E ali, retornando para a palavra de Deus, nós vimos no versículo de número 42 que diz: dizendo ao Pai: se queres, passa de mim este cálice, todavia se faça a tua vontade e não a minha. Jesus Cristo frequentemente oscilava na sua natureza divina e na sua natureza humana. E aqui, quando ele diz: passa de mim este cálice, é o Jesus 100% homem. Ele, já sabendo o que iria passar, ele solicita ao Pai: passa de mim esse cálice. Mas da mesma hora, de forma simultânea, ele também diz: como Deus, todavia seja feita a sua vontade. E aqui nós vemos algo extremamente profundo. Jesus Cristo como Deus, já sabendo a obra que ele iria passar. Versículo 43: e apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Versículo 44: e posto em agonia mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Jesus Cristo aqui passou, como ele era 100% homem e também simultaneamente 100% Deus, ele era homem aqui na terra. E aqui ele orava incessantemente. E aqui a Bíblia diz que o seu suor se tornou como grandes gotas de sangue e corriam sobre a sua face e caíam naquele chão.
Ali aconteceu um fenômeno extraordinário, se chamado hematidose. O que é isso? Ali o corpo humano, como ele estava em uma agonia, em uma ansiedade extrema, o seu coração batia de forma acelerada, e batia de forma acelerada porque ele estava orando em extrema angústia e ansiedade, e o seu coração, bombeando sangue de forma tal, batia muito rápido, a ponto de outro ser humano já ter tido uma parada cardiorrespiratória. Mas ali não teve uma parada vascular, as suas artérias ela não explodiu, e ali ele não teve um infarto fulminante. Passando dessa fase, ele continuou orando, e o coração continuou bombeando sangue de forma muito rápida, e ali as artérias dando conta daquele momento de ansiedade e de angústia. Ele também não teve uma parada cardiorrespiratória, e não teve também um aneurisma cerebral. Em outro ser humano já tinha tido um aneurisma cerebral, mas Jesus Cristo suportou também aquilo ali, e ali passou por aquela parada, não teve a parada cardiorrespiratória, não teve um infarto fulminante, não teve um aneurisma cerebral, e passou para outro estágio. Todos os poros de sua face, para o seu sangue correndo em suas artérias, eles se abriram de tal forma que o que saiu foi suor misturado com sangue. E ali não foi suor, quando ele passou a mão em sua testa, como eu estou suado aqui, não foi suor que saiu, foi suor misturado com sangue. E ali o seu rosto estava cheio de sangue, e ali inundou sangue, desceu o seu rosto, e a Bíblia diz no versículo 44: e posto em agonia, orava incessantemente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue, que corriam até onde? No chão. Jesus Cristo, 100% homem, suportou algo extraordinário, porque ele viu você sentado no banco da Assembleia de Deus em Pacifica, suportando lutas, mas ele venceu por você, por mim, e isso é motivo para ficar triste, se alegrar. Vem comigo na Bíblia, versículo 45: e levantando-se da oração, foi ter com os discípulos, e achou-os dormindo de tristeza. Uma coisa interessante, o ser humano é frequentemente pego na fraqueza dele mesmo. Ele estava ali no momento, em clímax do plano da salvação que estava antecedendo ali. E os discípulos que há 3 anos tomavam café, almoçavam, jantavam com Jesus. Já imaginou tomar café com Jesus no chão? Já imaginou almoçar com o Senhor Jesus? Esses discípulos tomavam café com Jesus, almoçavam com Jesus, viveram os milagres e perto com Jesus. E um dos momentos mais altos do ministério de Cristo, ministério vicário, em meu lugar, eles dormiram. Eles cederam à fraqueza humana. E isto traz um dos aprendizados extraordinários para nós cristãos do século 21, que acima de tudo nós estamos em uma batalha espiritual e precisamos vigiar 24 horas. Vem comigo no texto. E disse-lhes, 46, e disse-lhes: porque estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Aqui nós vemos algo extraordinário. Ele viu, por ter o atributo da onisciência, que é a capacidade de enxergar as coisas e saber de tudo antes que elas aconteçam. É um atributo incomunicável, diferente do amor. Deus é amor e
que nos dá a capacidade de amar. É um atributo comunicável, o amor. Deus é amor, Deus é justiça e nos dá a capacidade de ser justos. É comunicável. Mas a onisciência é um atributo incomunicável, assim como outros atributos de Deus. Deus viu em João capítulo 1, versículo 1, Deus viu que iria ser chicoteado. O chicote eram 12 tiras, e nas pontas, 3 pontas em cada tira, era osso, chumbo e ferro. 12 vezes 3, e ali Jesus Cristo foi chicoteado. Jesus viu antes que acontecesse ele sendo chicoteado. E aqueles soldados romanos, com cada um com o seu chicote, 12 tiras em cada tira, osso, chumbo e ferro. E eles eram expertos em flagelar prisioneiros. Amarraram o teu Jesus e o meu em um madeiro, de costas. E o primeiro soldado pegou o chicote e arremessou nas costas dele, e fincou as pontas, e puxou, e rasgou a carne e a pele de Jesus, e o sangue começou a pintar as costas dele. E o outro soldado também pegou o seu chicote com capacidade em newtons, e chicoteou as pernas de Jesus, e puxou, e arrancou a pele. E um depois de outro, e foi chicoteando, e o que era a pele branca deu lugar a sangue vermelho, e as gotas pintaram o chão inteiro do templo. E Jesus, vivo, suportou sem dizer nenhuma palavra, por você e por mim. E ali cada soldado, feliz com a felicidade do inferno, fazendo Jesus Cristo sofrer, mas ele calado, sabia que lá na eternidade, Hebreus 1, versículo 5, ele prometeu o plano da salvação que seria obediente ao Pai. E ele calado suportou os chicotes por mim e por você. Vem comigo no texto, João 19:2. Jesus, ele viu a coroa de espinhos. Fui lá estudar há um tempo atrás essa coroa de espinhos. Essa coroa de espinhos foi fabricada, e os espinhos eram 2 polegadas e meia, que é correspondente a 5 centímetros, unidade de medida romana. E ali confeccionaram aquela coroa de espinhos bem bonitinha, mas com a capacidade de rasgar a carne e a pele, e chegar nos ossos de Jesus, no crânio, chegar nos ossos. 5 centímetros de coroa de espinhos encaixaram no crânio de Jesus, e com um pedaço de madeira para encaixar, e ao caminhar não cair e não fazer feio, eles bateram na cabeça dele. Então Jesus Cristo, ele foi coroado em João 19, versículo 2, com uma coroa de espinhos. E ali, quando ele foi coroado com a coroa de espinhos, e bateram na cabeça de Jesus muitas vezes, e ali o sangue começou novamente a escorrer a face dele, e o sangue ficou seco na face dele, e ali ele foi colocado uma coroa de espinhos, para você ter saúde na sua mente, para você ter capacidade de fazer reflexão, raciocinar, saber o que é certo e errado. No Antigo Testamento, a Bíblia diz, um versículo que não me recordo, Deus te coloca em um caminho entre o bem e o mal, 2 caminhos, e te diz: escolhe pois bem o caminho da vida. Deus ainda te orienta: escolhe pois bem o caminho da vida. Ele recebeu uma coroa de espinhos para me dar saúde na tua mente. Se você tem algum problema que está te
te influenciando, te atormentando, em nome de Jesus Cristo, hoje vai cair por terra todo o mal, todo o empecilho, toda a obra planejada que fizeram contra a tua vida, em nome daquele que morreu na cruz de Calvário e ressuscitou. A saúde vai chegar hoje em nome de Jesus. Aleluia! Vem comigo no texto, João 19:3. Jesus veio, ele sendo esbofeteado, e ali amarraram as faces de Jesus, e os soldados começaram a esmurrar a cara dele de mão fechada, e aqueles olhos que contemplaram viúvas, aleijados, cegos, e que os curaram, estavam vendados. E os soldados esmurraram, e o cano dele chacoalhava de tanto murro que ele levava, e ele estava tonto, mas o plano obediente da salvação ele estava cumprindo por você e por mim. E ele foi esmurrado nos olhos, no nariz, na boca, a boca dele, que verbalizou e acalmou a natureza no barco, quando ele estava dormindo, 100% homem, dormindo no barco. Mas quando os discípulos viram que o barco ia afundar, o Jesus que estava dormindo 100% homem, se levantou e falou 100% Deus: acalma-te, e as ondas acalmaram. Toda a tribulação que está na tua vida vai se acalmar, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia! E ali ele levou murros por mim e por você, para que hoje você tivesse capacidade de vocalizar, verbalizar o plano de salvação. Sabe o que são boas novas? Boas novas, sabe quando nós temos uma novidade para contar a alguém? Uma boa notícia, e que a gente não consegue se conter. As boas novas é isso. A salvação da cruz do Calvário é uma notícia de uma condenação que eu e você não tinha jeito, não tinha mais jeito. John MacArthur é um teólogo americano, e ele escreveu o livro A Cruz de Cristo. E na capa do livro tem um cenário da carpintaria do pai de Jesus, José. E ali, entre os pregos e o martelo e a mesa, poeira de madeira e tudo, Jesus ajudava o pai. E o sol vinha em direção, é uma pintura artística, em direção à janela, e atrás projetava a sombra de Jesus numa cruz. John MacArthur traz, com base na palavra, o que Jesus já sabia que ia acontecer com ele. Aqueles pregos que iam na cruz, que já a gente chega, viu, na cruz, ele já pegava aqueles pregos, 13 centímetros, e transpassava, já a gente chega lá. Aqueles pregos e martelo que Jesus fazia, cadeiras, mesa, Jesus já sabia que o soldado romano ia martelar o metacarpo dele, entre um e outro, e o prego ia rasgar a carne dele. Então essa salvação, ela é grandiosa. Por isso que você está sentado aí hoje, porque Ele te salvou. Ele salvou sua família, Ele salvou você e vai salvar mais gente da sua família. Mas para isso você precisa continuar firme. Para isso você precisa continuar firme na caminhada. Você não pode desistir. Por mais que a luta esteja grande, Jesus Cristo vai alcançar a tua família, vai alcançar os seus, porque a salvação é para todos. A graça é muito grande, a porta da salvação, ela é muito grande, ela foi feita para salvar todos, mas nem todos serão salvos. Mas você precisa fazer a tua parte, que é pregar a palavra. Vem comigo no texto,
capítulo 1, versículo 3, João 19, versículo 17, Jesus vê a cruz. Jesus, no jardim do Getsemane, ele é preso, e ele é levado em dois julgamentos, um julgamento religioso e outro político. Todos os dois foi condenado, mas era inocente. Entre um e outro, ele foi esmurrado e chicoteado. E aqui nós vemos algo bastante interessante. Depois do flagelo, ensanguentado, esmurrado, coroa de espinho, apresentado à multidão, a mesma que ele curou, a mesma que ele curou, a mesma que ele pregou, condenou ele. E ali é dado a ele o patíbulo, que é a parte de cima da cruz. É um madeiro que pesa em média 50 quilos, um saco de cimento. Quem sabe o que é um saco de cimento? Quem já pegou e levantou um saco de cimento? Eu já também, viu? Pesado, mas dá para levantar. Eu estou idoso hoje, não consigo mais. Mas é muito pesado. E ele levantou o patíbulo e andou 600 metros. E a geografia de Jerusalém era assim íngreme. De onde ele foi julgado e condenado, ele ia para o Gólgota, era para subir. A geografia de Jerusalém é essa. E ele subiu e andou 600 metros, com o patíbulo, 50 metros, 50 quilos, sobre os seus ombros. Só que ele, na noite anterior, já tinha sido preso, já tinha sido chicoteado, perdeu sangue, perdeu água, estava com fome, não tinha dormido, foi esmurrado, ele estava extremamente fraco. Alguns historiadores dizem que ao levar o patíbulo, ele fraquejou algumas vezes, mas se levantou, da mesma forma que ele ia caindo, ele levantava. Jesus sofreu muito para que eu tivesse com esse microfone aqui hoje, para que você tivesse sentado aqui hoje, glorificando a Deus, agradecendo pela salvação, sentindo uma alegria que não é dessa terra, uma alegria que está faltando às vezes em tudo, mas é uma alegria que ninguém consegue explicar, porque mesmo faltando coisa, o Jesus é o teu pastor, e de nada você vai sentir falta, porque Ele supre todas as deficiências e fraquezas e faltas que você está sentindo, Ele supre tudo. Jesus Cristo tem a alegria, a capacidade de te trazer algo lá do céu e colocar no teu coração uma coisa que riqueza nenhuma vai te dar: a alegria do Espírito Santo. Ele mora aí no teu coração. O Espírito Santo é Deus, e essa alegria é Ele habitando no teu coração. Por isso que você dorme bem, tranquilo, mesmo cheio de problema, cheio de dificuldade, mas você sabe que Deus na hora certa vai se levantar e vai proferir decretos e palavras ao teu respeito, e a tua vitória vai ser determinada no tempo kairos de Deus, que o nosso é Cronos, mas Ele vai proferir, porque Ele é fiel. Aleluia, eu creio que você vai ser vitorioso. E ali nós vemos o Gólgota se aproximando. João capítulo 19 e versículo 34, nós vemos ali que Jesus chegou lá no topo do Gólgota, e a multidão atrás dele, e ele lá chegou. Pegaram Jesus e colocaram ele em cima do madeiro, e Jesus já estava muito cansado, muito ensanguentado, o sangue talhado em todo lugar, muito fraco. Pegaram o teu Jesus e o meu, colocaram em cima do madeiro, e os mesmos soldados pegaram martelos com pregos de 13 centímetros, e ali colocaram a mão de Jesus em um lado, e os pregos pegaram na mão de Jesus, e o martelo desceu, e desceu. E o prego ferrujado entrou entre um metacarpo e outro, e nenhum osso dele foi quebrado. Isaías diz isso no Antigo Testamento.
e ali rasgou a pele, a carne, os nervos, transpassou a madeira, fez um buraco na madeira, e o sangue começou a escorrer e tocou aquele solo. Pegaram a outra mão de Jesus, mas não chegou no final da cruz. E agora? A cruz não era dele, era sua, era minha. E o soldado entendeu que não dava certo, mas teve uma ideia muito macabra. Puxaram a mão de Jesus o máximo que puderam, esticaram o teu Jesus, todo chicoteado começou a se contorcer, colado a carne e pele rasgada no madeiro, cheio de frepas de madeira, e ali puxaram, e a mão chegou sem quebrar nem osso. Quando chegou, o martelo desceu